Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite às nossas ouvintes, boa noite aos nossos ouvintes. Estou aqui na quarta-feira, dia 23 de março, às 19 horas, novamente com vocês aqui no programa Acendendo Você, para trazer um tema interessante, né, importante, que ao parecer daqueles que querem informação pela informação, que não é o pessoal que vem aqui nos ver, pode soar até como algo repetitivo, mas o repetitivo faz parte do desenvolvimento, né? Se nós não trabalharmos, né, o nosso conhecimento, no sentido de nós progredirmos nesse campo de conhecimento, né, ficaremos aí só, né, dentro de meras expectativas. E como nós estamos num caminho de ascensão, um caminho de trabalho, um caminho pessoal, né, de desenvolvimento pessoal, eu trouxe hoje aqui como trabalhar para a luz, né? Como é que funciona o nosso trabalho para a luz? E por que isso é importante fazer parte, né? Quando nós falamos dos trabalhadores da luz, nós falamos de ascensão consciencial, e nós falamos do nosso próprio desenvolvimento e participação na transição planetária, nesse momento tão especial do planeta, com tantas coisas acontecendo, né, com tantas transformações do mundo e transformações do ser humano também. Mas antes de iniciar, eu já estou, né, bastante entusiasmado aqui para iniciar com vocês, eu vou lembrar que o pessoal que está chegando se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e dê o seu gostei lá, que é muito importante para nós podermos multiplicar a divulgação, né, das nossas lives, desse conteúdo, para que mais pessoas possam também aproveitar o que nós falamos aqui. Então, vamos lá ao tema trabalhar para a luz. Por que é importante falar um pouco hoje com vocês sobre esse tema, né? O que traz isso? Primeiramente, como trabalhar para a luz? A ideia primeira que nós temos de despertar, do ser iluminado, é que todos nós, de alguma forma, além de passar por um processo de transformação, de um conhecer de si, de uma modificação, de uma ascensão, de uma melhora de si, nós temos uma ideia um pouco ainda recorrente de que para sermos trabalhadores da luz, não podemos, ou não devemos, ou nos culpamos até de sermos nós mesmos seres humanos, ainda num processo de terceira dimensão, ainda com as nossas idiosincrasias, com as nossas, vou simplificar a palavra idiosincrasia para manias, os desígnios do nosso ego, a nossa forma de ser, e por aí vai. E isso muitas vezes leva a certos conflitos pessoais, angústias, dificuldades de lidar, porque a nossa ideia primeira é que nós não podemos mais errar, não podemos mais nos manifestar como de fato nós somos. Um trabalhador de luz mal-humorado, que é isso? Um trabalhador de luz triste, o que é isso? Você não disse que a luz venceu e que na luz está, sim, a luz venceu? Venceu e venceu em nós também. Ter consciência e percepção não significa criar uma teatralidade em volta de nós mesmos, algo artificial. Nós continuamos os seres que nós somos. Cada um de nós continua sendo o ser que é, com as suas qualidades, com as suas virtudes e com seus desafios. Porque também estamos aqui, não só nesse momento tão maravilhoso de
transformação para participar da quinta dimensão, das nossas próprias escolhas, e como nós nos escolhemos para estar aqui. Mas também para lidar com os desafios do nosso próprio desenvolvimento. Ao longo da nossa existência, digo dos seres humanos, minha, sua, de todo mundo que está me ouvindo aqui, ou que ainda vai me ouvir, nós recebemos conhecimento, experiências, tivemos passagens aqui no planeta, mais do que uma, cada um de nós, fomos desafiados, completamos ciclos no que se chama destino, alguns cumpriram o que se chama destino maduro, que é o momento onde o ser humano enfrenta grandes dificuldades, grandes desafios. Entretanto, hoje, qual que é a grande diferença de toda a nossa existência até hoje? É a consciência desta mudança em relação ao que daqui para frente cada um de nós é e poderá ser. Doutor? Oi? Uma interferência do, acho que de... Interferência do? De ventilador. Tá, eu já vou dar um jeitinho. Tá bom. Melhorou? Sim, melhorou. Melhorou? Então vamos lá. Sem ventilador. Tá bem quente aqui. Muito bem. Continuando, então. Então, a nossa passagem por aqui, dentro de tudo que nós experimentamos, vivenciamos, hoje abre-se, né, um caminho imenso, imenso, de consciência, para não nos repetirmos mais nisso. O nosso despertar permite que nós não nos repetirmos mais nisso, mas isso também não significa, dentro do contexto que eu iniciei com vocês aqui, de que nós precisamos nos culpar, nos punir, nos enfrentar de uma forma negativa. Então, o mesmo trabalho que nós temos de compreensão com o todo, com os nossos irmãos, que ainda precisam caminhar um pouco mais para acender a luz, ou despertar, é a compreensão que nós temos que ter com cada um de nós. E viver, sim, o nosso eu, viver, sim, os desígnios do nosso ego. Claro que os momentos de autoenfrentamento, né, o momento em que nós vivenciamos, né, algum tipo de reação própria na nossa personalidade, nós devemos, sim, entender esse processo. Mas não remoer isso como uma culpa, né, ou como algo que nos vai perseguir, e sim como uma oportunidade de perceber que mesmo sendo desperto, sendo um trabalhador de luz, ou se colocando, né, porque se qualificar como trabalhador de luz, tem uma certa pretensão nisso. Então, mas se ver no processo, né, de trabalhar para a luz, nesse sentido, né, colher disso experiência e também a consciência de saber que mesmo despertos e mesmo num processo de trabalhar pela luz, nós não deixamos de ser quem somos nós. E corremos o risco, sim, daquele vulcãozinho que está dentro de cada um de nós. É um exemplo, né? Alguma coisa que vem, que brota, que se revela, é algo que nós ainda temos que lidar. Isso assusta? Sim, assusta. E eu me assustei outro dia, comigo mesmo, né? Desígnios da personalidade. Durante muitos anos para cá, né, eu tinha sublimado algo dentro de mim que recentemente se expôs,
E o lidar com isso é mais do que necessário. Sim, num primeiro momento a gente se sente um pouco com culpa, né? Um pouco decepcionado, porque tinha, né, meio que assumido para si que já tinha superado determinado tipo de comportamento, forma de ser, e de repente nós nos surpreendemos, né? Nós surpreendemos com o que nós somos ainda, ou que não deixamos de ser. Mas essa experimentação, né, momentânea, faz parte, né, do nosso desenvolvimento. Aconteceu, vamos lidar com ela. Outra coisa muito importante, né, retire de si ou do seu ambiente que você precisa errar para aprender. O senso comum mediano repete isso muito, de forma bastante descuidada, ao meu ver, que você precisa errar para aprender. Isso não é verdade. Agora, você pode, muitas vezes, ao errar, aprender. Colher dentro desse erro, ou dentro desse momento difícil, uma lição. Mas não que seja necessário, ao aprendizado, exatamente vivenciar situações de crise, de conflito, ou de expor algo do próprio, né, do seu próprio ego, que te colocava, ou que pode te colocar em dificuldade. Então, é muito, muito importante nós termos isso bem claro. O processo de aprendizado, ele acontece na paz, na justiça, no amor, na harmonia, mas também na crise. Mas não precisa dela para que ele aconteça. Né? Então, lembrar sempre, a dor ensina, mas não é necessária. Não é necessária. E, para alguns, até a dor é uma coisa bastante também relativa, porque a pessoa deixa de praticar algum tipo de ato na vida, mas por uma lembrança traumática, não é nem porque ele tomou consciência de verdade daquilo que ele é ou daquilo que ele fez. Claro, estou falando de situações muito específicas, mas é dentro de um campo de reflexão, para que todos reflitam, né, sobre isso, cada um dentro do seu processo. Agora, o verdadeiro aprendizado é todo dia, em todas, né, as circunstâncias que a gente pode, né, aproveitar isso. Então, lidar com as próprias dores, medos, sombras e temores que cada um de nós ainda carrega, buscando curar de si as feridas, né, as nossas idiosincrasias, é um trabalho necessário, né, de autoconhecimento e de autoconstrução. Então, primeiramente, né, como tanto a gente fala, e já falou em outras lives, o trabalhador de luz de verdade começa em si mesmo. O maior trabalho da luz é se iluminar. É fazer, né, o aprender a fazer isso, que eu acabei de dizer para vocês, de forma honesta. Convertendo tudo isso e se iluminando para o caminho que vai traçar um exemplo para os demais. Porque o trabalhador da luz, ou para a luz, ele se torna o quê? Um exemplo a ser seguido. Por isso, essa característica de iluminação, de luz e para a luz. Ser um desperto na luz é parar de culpar os outros e a si mesmo também. E o interessante, como eu já iniciei dentro desse aspecto, falando para vocês, a culpa não limpa, ela não restaura, ela não cura, não resolve, ela só continua aumentando um peso a ser carregado. Peso que deverá ser deixado para trás.
né? Então, isso é muito importante dentro dos nossos processos, dentro dessa percepção que nós temos dos nossos momentos. A culpa não nos leva a lugar nenhum. Nem aumenta a nossa percepção e nem diminui as consequências do que nós estamos vivendo. Então, é muito importante, né, entender isso e saber também que no plano da quarta dimensão existem imensos espaços, ou já existiram, imensos espaços para os culpados, os que se culparam, nos umbrais da quarta dimensão. Durante centenas de anos, almas ficam, ou ficaram, em espaços, nos umbrais, se culpando, trazendo para si culpa do que fizeram, do que deixaram de fazer, do que pretendiam e não conseguiram. Então, de fato, esse sentimento é um sentimento muito do ego, né? Está muito ligado ao sentimento do ego. Então, reconhecer o seu processo é uma coisa, mas remoer isso e guardar isso e se repetir nisso é algo que lhe retira de um caminho de crescimento verdadeiro, um caminho de ascensão. A forma, inclusive, de identificar o que está na luz, ou quem está na luz, e aquele que não pertence à luz, está na motivação, na atitude, na real intenção. E essa motivação, essa real atitude, somente cada um de nós conhece em si, mas não conhece nos outros. Portanto, é muito sábio não julgar aqueles que ainda estão no seu processo de reconhecimento, de crescimento e de aproximação, né, dessa verdade essencial de si. Se nós estivermos fazendo um trabalho realmente voltado para a luz, nós não teremos tempo de julgar as outras pessoas, comparando os nossos brilhos com os dos demais. Então, isso também é bastante importante, bastante revelador. O tempo que nós gastamos, né, em revelar a verdade deve ser muito mais importante para si. Que cada um terá o seu momento e essa mesma oportunidade. E dentro desse aspecto existem boas notícias. Existem boas notícias. O planeta está caminhando para receber ondas de flashes solares que contribuirão para a facilitação desse reconhecimento maior de si para todos. Porque também hoje o que acontece? Nós que estamos num processo de despertar e que somos, inclusive, ditos, né, como participantes do trabalho da luz, mais uma vez eu volto, né, se intitular trabalhador da luz pode ser pretensioso, mas sabe-se que todos aqueles que estão no processo de despertar ou estão despertos fazem parte desse trabalho, participam disso. Mesmo trabalhando para a luz, todos nós cansamos. Como eu disse anteriormente, podemos errar, podemos nos chatear, dar tropeços, mas devemos lembrar, nesse contexto, que essa é a experiência humana e não necessariamente uma falha em nossas conquistas no ambiente de luz. Então, também temos que lembrar que nesse processo do despertar, nós não deixamos de vivenciar a experiência humana. Não deixamos, né, de dar uma continuidade à nossa realidade como seres humanos. E isso é revelador. Isso é bastante importante. E nessa inestimável dedicação que exige de cada um, pode ocorrer falhas.
Mas o verdadeiro caminho é não ficar remoendo essas falhas, os erros próprios ou dos outros. E continuar trabalhando, continuar fazendo a nossa parte. Como eu disse lá no início para vocês, o aprendizado acontece pela repetição, não dos erros. E não precisamos errar para isso. Mas se isso for inevitável, que sirva para nos fortalecer. E esta força não vem de lamentações, mas de um reerguer como exemplo para que os demais enxerguem a luz que nós passamos a resplandecer. E a luz, que eu tanto falo aqui, luz, 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 qual que é o contexto dessa luz? O que é a luz de verdade? O que é a iluminação de verdade? É aquilo que você consegue fazer o todo compreender, se modificar, se transformar, além da própria luz como luz de uma iluminação, como, né, a própria palavra fala. Mas no contexto do que nós estamos falando de consciência, é o que nós somos capazes de ser e transformar o nosso ambiente, as pessoas que estão à nossa volta. E eu tenho uma outra boa notícia para todos que estão no processo de transformação. As pessoas adormecidas estão começando a acordar, estão começando a observar o trabalho de quem se dedica dentro do processo de despertar. Então, isso é outra boa notícia. Algo de fato está acontecendo no mundo. Claro, não é na dimensão, talvez não aos olhos de todos, mas já se percebe que pessoas que, de fato, não estavam se revelando num preparo, num despertar, estão começando a dar olhos para aquilo que nós falamos, fazemos, porque, claro, em alguns ambientes nós somos bruxos, nós somos esquisitos, nós somos estranhos, mas isso já tem um ponto muito positivo. Se nós somos estranhos, esquisitos e bruxos, é porque nós estamos mostrando algo diferente. E nessa diferença, quando nós acendermos algo de melhor, todos virão atrás. Todos virão atrás. Com tempos, qualidades diferentes, mas muitos depois vão falar, poxa, se eu tivesse, né, prestado mais atenção, eu poderia estar de uma outra forma, em outro lugar. Mas isso, claro, é a missão de cada um, é o tempo de cada um, e como, né, nós estamos dizendo, existe esse todo a ser feito dentro de cada um de nós, como trabalhadores ou pretensos trabalhadores da luz. Um trabalhador de luz não tem contrato com qualquer grupo, egrégora ou instituição. Trabalhadores da luz, despertos, são seres independentes, que não têm vínculo com grupos, ideologias e formas de pensamento específicas que procuram criar crenças, seguidores. Então, isso também é muito importante observar, que o verdadeiro trabalhador da luz, ele obedece o que eu passei um pouco na sexta-feira, falando sobre humildade. Ele exerce a humildade como a sua essência. E essa humildade está relacionada à sua própria essência, a essência do Criador, onde ele se basta pela sua existência. Ele se transforma com a sua existência, que é o princípio da real humildade. Na humildade da pequenez, como eu falei para vocês, e a gente vai oportunamente voltar nesse tema, porque esse tema é bastante importante para a gente entender, né, essa nossa transformação. E o trabalhador de luz, da luz,
entendeu que ninguém poderá fazer sua parte no plano maior da criação. Então, isso também é importante. No nosso aspecto de transformação do nosso interior, só nós poderemos fazer a nossa parte. Ninguém mais. Nem o Criador, nem o governo, nem os extraterrestres, nem os nossos irmãos de planeta. Somos nós com o nosso trabalho. E o trabalhador da luz, finalizando aqui com vocês, não faz distinção em relação aos seus pares. Todos merecem o todo. Isso também é bastante importante. Não importa quem receberá a luz, todos pertencem, né, a esse princípio de todos somos um. Sobre o plano da criação, sobre o plano do universo, todos somos um. Fomos divididos ou continuamos divididos em relação ao nosso ego, em relação aos nossos comportamentos, né, pessoais, da nossa própria existência, mas na essência todos somos um. E o trabalhador de luz não faz distinção em relação a isso. A luz é para todos, e assim que, né, nós encerramos essa reflexão de hoje com vocês aqui, né? A luz por todos, para todos, e especialmente, né, um trabalho interno, sincero, de cada um de nós, com nós mesmos. Então, tudo que nós refletirmos para os nossos pares, deverá estar espelhado dentro de nós. Compreensão, compaixão, perdão, retirar a culpa, e por aí vai. Então, queridos e queridas ouvintes, quero deixar minha gratidão para quem esteve aqui ao vivo comigo, nessa meia horinha aqui na nossa live. Quero também deixar minha gratidão para quem ainda vai nos assistir. E deixo aqui meu boa noite a todos, um forte abraço. E na quarta-feira que vem, volto aqui com outro tema para nós continuarmos as nossas reflexões, né, nesse ambiente de ascensão, de criar realmente o nosso vínculo de transformação da luz para a luz e com a luz. Obrigado a todos e até a próxima quarta-feira.